Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Haviam ali 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que como sacerdotes ao Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Gente, o homem se achava, né? Melhor do que 10 filhos, a mulher queria só um, o homem está dizendo que ele era melhor do que 10. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Senhor, Deus de Israel, te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém? O tema que eu quero compartilhar com vocês é entrega para Deus. A gente vê que Ana entregou a Deus aquilo que ela estava vivendo. O momento dela era um momento de angústia, era um momento de dor, era um momento de tristeza, de irritação, porque Penina usava da dádiva que Deus tinha dado a ela, que era a dádiva de gerar filhos. E ela usava isso contra Ana e provocava ela. A gente imagina o mimimi que devia ser, né? Ela podia chegar para a outra e dizer assim: eu tenho, você não tem. Né? Criança não faz isso? Eu tenho, você não tem. Quem lida com criança sabe que a coisa funciona assim. Então, Penina tinha esses momentos. E era justamente na hora de adorar. A palavra diz que de ano em ano, Eucana subia com suas mulheres, com seus filhos, para ir sacrificar e adorar ao Senhor.
E era nesse momento de adorar, nesse momento de sacrificar, que a inimiga se levantava. Eu fico pensando, gente, essa Penina era muito usada pelo Satanás, viu? Porque na hora de adorar, a palavra não diz que era em outro momento, diz que era nesse momento, quando eles saíam da cidade deles, e era a pé, gente. Não tinha Uber, não tinha carro, era a pé. Pensa, uma família inteira, 2 mulheres, os filhos, e muitas vezes até os servos, né? Subiam para adorar, iam para outra cidade a pé, caminhavam quilômetros e quilômetros a pé, para irem sacrificar a Deus. E era nesse momento que Penina irritava Ana. Então, quando Ana chega diante do Senhor, com amargura de coração, ela se derrama na presença do Senhor. E ali ela entrega a Deus a sua angústia, ela entrega ao Senhor a sua dor, a sua tristeza, ela entrega a afronta que ela sofria todos os dias enquanto elas estavam ali em Siló. Ela entrega a sua esterilidade e também entrega a Deus o seu sonho de ser mãe. Ela entregou tudo. Entregou a angústia. Entregou possivelmente a mágoa que ela tinha daquela mulher, porque não é fácil. A outra esfregar na cara dela todo dia. Eu tenho filho, você não tem. Eu dou filho para ele, você não dá. Mas a palavra também diz que Eucana amava Ana. E por isso ele dava a ela a porção dobrada de tudo que ele dava. Ele dava uma porção para Penina, mas para Ana era o dobro. Por causa do amor que ele tinha por aquela mulher. Só que quando nós temos um sonho, certas coisas não conseguem substituir esse sonho. O sonho de Ana não era apenas ser amada pelo seu marido. Porque pelo que a gente entende aqui, esse homem era um homem zeloso, ele cuidava da sua casa. Tanto é que ele cumpria com zelo, de ano em ano, levar toda a sua família até Siló, para sacrificar e adorar a Deus. Olha o ensinamento que esse homem estava passando para os seus filhos. Ele estava sendo o que nós chamamos hoje de sacerdócio. Ele estava sendo sacerdote dentro da casa dele, levando sua família à presença do Senhor. Como nós estamos aqui hoje, em família, buscando a presença do Senhor. Era isso que Eucana fazia. Ele levava a sua família para buscar a presença do Senhor. Porque naquele tempo não era como hoje. Hoje nós não precisamos ir a um determinado lugar para sacrificar e adorar. Hoje, onde nós estivermos, a presença do Senhor está conosco. Porque naquele dia, lá naquela cruz, o Senhor Jesus bradou que estava tudo consumado. E o véu do templo, que fazia separação entre nós e o nosso Deus, se rasgou, de alto a baixo. Significa que o próprio Deus rasgou, tirou toda a barreira, todo o empecilho que nos impedia de nos chegarmos até Ele. Só que naquele tempo, Ana não tinha esse privilégio. De onde ela estivesse, saber que ali Deus estava com ela. Por isso eles iam a Siló para adorar. Por isso que eles iam a Siló para sacrificar a Deus. E naquele momento ela entrega a Deus. Entrega as suas angústias, os seus medos. Como diz a palavra, quando ela entrega, ela recebeu em troca 2 coisas. A paz de Deus e a alegria. Porque o sacerdote fala para ela, vá em paz. Ali era uma autoridade representando o Senhor. Era a própria boca de Deus falando com ela, vá em paz. A partir daquele momento, a palavra diz no versículo 18, a parte B, assim a mulher se foi por seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então ela recebeu de Deus, em troca de tudo que ela entregou, em troca da dor, em troca da afronta, em troca da angústia, em troca da entrega dos seus sonhos e projetos. Ela recebeu paz da parte de Deus, e ela recebeu alegria. Porque a palavra diz que o semblante dela mudou. Ela não era mais a mesma. E não é isso que acontece conosco, quando nós estamos angustiados. Que a gente vai para o Senhor, que a gente consegue rasgar o nosso coração, que a gente chora e fala para Ele tudo o que a gente está sentindo. Quando nós nos levantamos daquele lugar de oração, nós não levantamos mais da forma como nós estávamos quando chegamos. Porque é impossível nós nos achegarmos a Deus, nós estarmos na presença de Deus e sair da presença dEle do mesmo jeito que nós chegamos. Quantas vezes eu experimentei isso, de estar angustiada por alguma situação.
Ir para o Senhor e chorar, e derramar o meu coração, e rasgar e falar para Ele: Senhor, eu estou assim. E quando eu me levantava daquele lugar de oração, a poça de água estava lá, tanto chorar. Mas o coração estava lavado, o coração estava leve. A esperança tinha sido renovada, as expectativas tinham sido renovadas, porque o Senhor faz isso conosco. E a entrega, o Senhor falou comigo que a entrega, ela tem duas fases. A primeira fase é a fase que a gente entrega e descansa em Deus. O versículo 19, a partir do versículo 19 diz assim: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor seu sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para apresentar perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor lhe agrade. Fica até que o desmame. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Então, a gente vê que a palavra do Senhor se cumpriu. Aquilo que foi profetizado sobre a vida dela, que o profeta disse para ela: o Senhor satisfaça o seu desejo, Ele atenda à sua oração. Ou seja, Ele diz para ela: que o Senhor te abençoe. Que palavra linda quando a gente fala isso para alguém e às vezes fica tão no automático, né? Quando alguém te serve alguma coisa, às vezes você, lá em casa a gente tem o costume, toda vez que a gente vai ao mercado, a gente fala para a pessoa que está nos atendendo ali no caixa: muito obrigada, Jesus, Senhor Jesus te abençoe. Quando alguém faz alguma coisa para nós, a gente agradece e fala: o Senhor Jesus te abençoe. Mas se a gente tivesse noção do poder que tem essa palavra, a gente falaria sobre nós mesmos: o Senhor Jesus te abençoe. Nós falaríamos sobre os nossos filhos, não como um jargão, como algo corriqueiro, mas com interesse de coração e com convicção de que o Senhor, de fato, nos abençoa. Ele abençoou a Ana e Ele concedeu a ela a paz, a alegria e o sonho. Ela alcançou o sonho. E aí, o que ela fez? Ela entregou e descansou, porque ela foi para casa. E quando ela saiu daquele lugar ali, ela já comeu, ela já bebeu, ela foi namorar com o marido, tanto é que engravidou, e já não era mais a mesma. A vida daquela mulher mudou a partir daquele momento. A partir do momento que, de fato, ela se rendeu e se entregou a Deus. A partir do momento que ela entregou tudo, ali ela pôde descansar, porque não dependia dela. Foi o Senhor quem cerrou a madre dela. A palavra diz isso, que o Senhor fechou a madre de Ana, por isso ela era estéril. E depois a palavra de Deus diz que o Senhor se lembrou dela e deu a ela um filho. Então essa é uma das fases da entrega, entregar e descansar em Deus. Porque aquilo que cabe a nós, o Senhor não vai fazer por nós. Aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que Ele tem que fazer, não adianta eu ficar angustiada. Não adianta eu ficar de um lado para o outro, como diz lá em casa, que nem papagaio na vara, sabe? De um lado para o outro, andando angustiado, sem saber. Tem gente que não come, tem gente que não dorme, tem gente que fica numa angústia tão grande por causa de problemas que às vezes não consegue resolver. Mas será que a nossa angústia, será que a nossa falta de sono vai resolver o problema? Uma noite sem dormir vai resolver o seu problema, Alessandra? Não vai. Você pular uma refeição, duas, não porque está jejuando, porque está sacrificando ao Senhor, mas porque está tão preocupado com o problema que não consegue comer, vai resolver o problema? Não vai. Esse momento é o momento de descansar, é a fase de entregar a Deus e descansar em Deus e confiar que Ele pode
aquilo que nós não podemos. E eu entendo que a segunda fase da entrega é entregar e cooperar com Deus. No capítulo 2, a partir do verso 18, o versículo 18 e 19, diz assim, cadê o 18? Achei. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. O que ela fez? Ela continuou cooperando com Deus. Ela entregou o filho que ela havia prometido. Ela falou, se o Senhor me der, eu te devolvo. E Deus deu. E ela cumpriu com o voto, ela devolveu o filho para Deus. E entregou o menino ainda muito pequeno, em tenra idade. Quando ele desmamou, ela foi lá, ofereceu o sacrifício e entregou o menino no templo. E a palavra diz que de ano em ano, ela continuou fazendo as vestes do menino. Gente, roupa naquele tempo não é igual hoje, que tem uma loja em cada esquina que você entra lá, experimenta, escolhe o que você quer, da cor que você quer, do jeito que você quer. Se é grande, se é pequeno, se é justo, se é largo. Não era assim. As roupas eram feitas à mão. O tecido era tecido à mão, não tinha máquina têxtil. Era no tear, sabe? Tear mesmo, e passa o fio, e colhe o algodão, e fia o algodão, e afina o algodão, depois põe na máquina. Algumas já sabiam o processo de tingimento. O processo de tingimento de linha é antigo, de tingimento de tecido é antigo, é milenar essa técnica. Então o povo precisava fazer isso. Aquela mulher precisava colher o algodão, às vezes até plantar aquele algodão, colher, preparar o fio, colocar no tear, fazer o tecido e depois fazer a vestimenta. Então, de ano em ano, ela subia para adorar a Deus, oferecer sacrifício a Deus e levar as roupas para o seu filho. Ana entregou Samuel ao Senhor, porém ela continuou cuidando do seu filho, fazendo roupas para ele. E o menino ia crescendo e ela entregando roupas ano a ano. Ela não simplesmente abandonou o menino, porque tem gente que pensa assim, eu já entreguei na mão de Deus. E pronto, abandona. Não é isso. Eu entreguei na mão de Deus significa que eu entreguei na mão de Deus, eu confio que Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Mas eu não posso abandonar aquilo que Deus me deu, ainda que seja um sonho. Eu preciso regar esse sonho, eu preciso alimentar esse sonho, eu preciso cuidar desse projeto. Quantas vezes nós estamos diante de um desafio e nós pedimos, Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, esse é meu sonho. A gente tem sonhos, a gente tem projetos pessoais. E a gente simplesmente ora e acha que Deus vai fazer tudo. Mas e a nossa parte? E a parte de cooperadores de Deus? Quando nós saímos a evangelizar, que é o ID, que é o chamado geral para todos nós estamos cooperando com Deus. A palavra é dele, não é a nossa. Mas se nós não formos falar, como é que as pessoas vão ouvir? Não é isso que a palavra de Deus diz? Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos pregar, nós precisamos ser cooperadores no projeto de Deus. Eu preciso entregar para Deus aquilo que me inquieta, aquilo que me incomoda, aquilo que me entristece. E eu preciso entregar para Deus aquilo que é sonho, aquilo que é projeto, aquilo que é desejo do meu coração. Mas eu não posso simplesmente cruzar os braços e deixar, toma, Deus é seu, toma que o filho é seu. Não é de Deus, mas é seu também. Ana não abandonou Samuel. De ano em ano ela ia lá. Você acha que ela não dava lá um cheirinho na cria quando ela chegava? É claro. Como mãe, não tem como você ver seu filho, que você passou um ano sem ver, e não chegar lá, abraçar, dar aquele cheiro gostoso, fazer umas gracinhas. Ela levava roupas para ele. Eu tenho certeza que como mãe ela abraçava aquele menino. Ela não deixou de ser mãe de Samuel, porque ela entregou ele no templo. Ela continuou sendo mãe. Até porque, meus irmãos, não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Não existe.
Existe ex qualquer outra coisa, mas ex-pai, ex-mãe e ex-filho, aquele ali é meu ex-filho. Não tem gente que briga um com o outro e fica anos sem se falar? Pais e filhos, nos dias de hoje, acontece isso também. Que ficam anos sem se falar, não vou na casa do meu pai, não falo com meu pai, não falo com meus irmãos. Não existe ex-irmão. Não existe ex-pai e ex-mãe. E Ana entendeu isso. Ela não era ex-mãe de Samuel, ela era mãe de Samuel. Então, mesmo que à distância, ela cuidava dele. Ele estava lá, entregue nas mãos do Senhor, entregue ao serviço do templo. E a palavra de Deus diz que ele servia, ele ministrava perante o Senhor, ainda sendo menino. Ele já ministrava. Então, ele foi entregue ao Senhor como oferta, como gratidão daquilo que Deus tinha dado para ela. Deus ouviu o clamor. Deus recebeu a oração. Deus recebeu aquilo que ela estava entregando. E muitas vezes o que a gente precisa entregar é a dor. Às vezes o que a gente precisa entregar é a angústia. Mas às vezes o que a gente precisa entregar é o projeto. Sabe aquele projeto de vida que você fez? É isso que você precisa entregar. Mas não significa que você vai entregar e vai ficar esperando cair do céu. Não é isso. Aquilo que Deus, só Deus pode fazer, você precisa descansar e crer que Ele vai fazer. Mas é no tempo dEle. Não é no meu tempo. Não é no seu tempo. É no tempo dEle. Porque por nós, sabe o que a gente faz? A gente sobe no pé de manga, tira ela verde, come com sal e pimentinha do reino. Mas Deus fala para a gente, o melhor do fruto é quando ele está maduro. E para o fruto amadurecer, leva tempo. Não é da noite para o dia. Porque aquilo que amadurece na marra não tem o mesmo sabor. Não é verdade? E às vezes a gente quer forçar a barra. A gente quer pôr Deus na parede. Querendo que Deus entregue, porque Deus tem que entregar, porque Deus prometeu, porque na palavra fala. E muitas vezes a gente se vê nessa situação, colocando a mão na goela de Deus, pondo Deus na parede, dizendo, não, Senhor, o Senhor prometeu, está escrito aqui na tua palavra não pode mentir, a gente usa a palavra para desafiar Deus. E o que acontece? Muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal, porque a gente não entregou e não confiou. Vamos ver outro exemplo de cooperação com Deus? No livro de Josué, capítulo 6. Josué 6, do versículo 1 ao 5. Diz o seguinte, fala sobre a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, e todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro, adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o zunido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou o sacerdote e disse, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E assim eles fizeram. Deus derrubou a muralha, mas o povo teve que entrar e conquistar a cidade. Isso é cooperação com o plano de Deus. Deus podia simplesmente dizimar tudo e entregar? Sim. Mas ia ser muito fácil, né? Era fácil demais e muitas vezes a gente quer isso, a gente quer a facilidade, a gente quer a comodidade, a gente não quer entrar para conquistar. Então fica clamando, fica orando, fica pedindo, Deus, o Senhor sabe que eu preciso, Deus, o Senhor sabe que eu necessito. Deus derrubou, Deus deu a estratégia, Deus falou com Josué. E Deus falou para ele que ele com o povo
agiriam conforme o Senhor havia ordenado. Foi Deus quem derrubou a muralha. Porém, o povo, junto com Josué, é que tomou a cidade. E não é diferente na nossa vida. Muitas vezes, nós teremos que entregar o problema. Teremos que entregar os sonhos, os projetos na mão do Senhor. E também teremos que agir. E esse agir pode ser uma postura diferente. Pode ser um posicionamento. Porque você já viu uma coisa? Não adianta eu querer chegar num outro lugar se eu faço sempre o mesmo percurso. Se eu quero chegar numa cidade que está a 20 quilômetros daqui, mas eu só ando 10, eu não vou chegar. Porque eu estou fazendo mais do mesmo. Aí todo dia eu vou até 10 quilômetros e volto. Como é que eu vou chegar? Se eu estou fazendo a mesma coisa, querendo resultados diferentes. Deus vai me dar estratégia. Deus vai te dar estratégia. Mas Ele não vai fazer, por mim e por você, aquilo que nós temos que fazer. Um exemplo muito simples disso. Eu vivi na pele isso. Eu fui concurseira durante muito tempo. E muitas vezes a gente quer algo de Deus. O meu sonho, o meu projeto era ser servidora pública, mas eu queria o judiciário. Eu não queria trabalhar em qualquer outro lugar. O meu sonho era o judiciário. Mas adiantava eu ficar só orando? Não. Eu tinha que cooperar com Deus. Eu tinha que orar, crer que Deus ia me preparar, crer que Deus ia me dar entendimento. Mas eu tinha que estudar. Eu tinha que sacrificar alguma coisa. Não foi isso que Ana fez? Ela não subia para sacrificar? E pensa num sacrifício. Quem aqui é mãe? Eu quero perguntar para você, mãe, para você, pai. Você entregaria seu filho? Eu não entregaria, eu só tenho meu pretinho básico. Eu vou entregar ele para a Dudinha no final do ano, no altar. Mas nós não entregaríamos um filho e deixaríamos ele para trás. Ana entregou, mas ela não abandonou. Ela continuou cuidando, ela continuou cooperando, ela continuou amando, ela continuou crendo que Deus estava cuidando daquele menino. E quantas vezes nós queremos algo, mas não queremos fazer a nossa parte? Ana continuou fazendo a parte dela. Ela fazia a roupa para o menino e levava de ano em ano. Ou o sacerdote tinha que dar jeito nisso também? Não. Deus fez a parte dele, acolheu o menino e ele foi um grande homem de Deus. Mas a parte dela, ela continuou fazendo. E eu sonhava. Quantas vezes a gente sonha, a gente quer, a gente pede. Então, se eu quero passar no concurso, eu oro, mas eu tenho que estudar. Porque se eu não estudar, o meu concorrente está lá estudando e Deus é justo. Se eu estou só orando, mas não estou estudando, na hora da prova eu posso orar em língua, sapatear, rodopiar, pegar fogo, e eu não vou passar na prova. E aquele que estudou, que se dedicou, que sacrificou, ele vai passar. Então, existe a nossa cota de sacrifício. Existe a nossa parte. Quantas vezes a gente quer mudar de emprego, ou quer trocar de emprego, ou quer subir dentro da empresa que a gente está. Mas para isso, eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar o meu currículo, eu tenho que fazer um curso profissionalizante. Isso é Deus que vai fazer? Não. Mas quando eu faço isso, eu estou cooperando com o projeto de Deus. Porque eu entreguei para Ele o meu sonho. Mas para que o meu sonho se realize, Deus vai abrir as portas, mas é eu que tenho que passar. Eu entendo que quem abriu o mar vermelho diante do povo, não foi Moisés não, gente. Foi o Senhor. Moisés não tinha capacitação para abrir o mar. Aquilo foi um milagre. Ele foi só um instrumento de Deus. Ele obedeceu à voz do Senhor. Quem abriu o mar? Foi Deus. Mas se o povo não bota o pé para frente e não passa, eles iam ter atravessado? Não, porque Deus não ia pegar eles, pegar anjo, passar com carruagem de fogo, bora atravessar todo mundo? Não. Ele falou, diga ao povo de Israel que marche. O povo está diante do mar. Faraó está vindo atrás, como diz o povo, faca na caveira, babando de ódio daquele povo. E dizendo que ia exterminar todo mundo. Eles olham para trás, lá vem Faraó. Eles olham para frente, tem um mar. De um lado e do outro tem montanha. E vai fugir para onde agora? Lá vai o povo clamar para Moisés. E lá vai Moisés clamar para Deus.
E Deus vira para ele e fala, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. E ele fez. O povo não teve que fazer a parte deles, eles não tiveram que atravessar. Era muro de água. Pensa numa coisa maravilhosa que eles viram. Muros de água de um lado e do outro, e eles passando a pés enxutos. Mas eles tiveram que avançar. Com a nossa vida não é diferente. Se eu tenho um plano, se eu tenho um projeto, eu tenho que avançar. Eu tenho que buscar a estratégia de Deus. Quantas vezes é dentro da nossa casa? É um problema com o filho? É um problema com o cônjuge? Eu tenho que orar, eu tenho que entregar para Deus, mas eu também preciso me posicionar. Nós mulheres, às vezes, a gente é muito briguenta. Eu falo por mim. Jair já pegou a versão melhorada, graças a Deus. Mas, quando eu me converti, eu tinha muita dificuldade quando a minha pastora vinha falar em submissão. Gente, aquilo para mim era a morte. Porque eu não entendia o que era submissão à luz da palavra. Porque eu cresci num lar onde eu via a minha mãe dominando a situação. Então, a gente traz as nossas bagagens, a gente traz para o casamento, a gente traz para a nossa vida adulta, a gente traz. E comigo não foi diferente. Eu trouxe as minhas bagagens. A minha mãe não era submissa a meu pai, ela não batia de frente com ele. A gente via isso. Eu não via minha mãe enfrentando meu pai, dizendo eu não faço, ou então eu faço. Nunca vi isso, nunca vi. Mas a forma dela agir era de insubmissão. Porque às vezes a gente não fala, mas a nossa atitude fala por nós. Às vezes a gente não fala nada, mas a gente mata na unha. Então, como é que eu quero mudança, se a minha postura não muda? Como é que eu vou querer transformação dentro de casa? Às vezes com um cônjuge ainda incrédulo, às vezes com um filho rebelde. Se a minha postura não mudar, eu preciso mudar. Eu preciso buscar direcionamento do Senhor e fazer aquilo que precisa ser feito. As estratégias é o Senhor quem vai dar. Mas caminhar e avançar para conquistar é comigo. Então, para concluir, eu quero te dizer, Deus não vai fazer por nós aquilo que cada um de nós temos que fazer. Nós temos que dar passos em direção a Deus e passos na direção com Deus, ou seja, dirigidos por Deus. Buscar nele as estratégias, buscar nele o rumo que a gente tem que seguir. Temos que descansar quanto àquilo que é a parte de Deus, porque aquilo que é a parte dele é ele quem vai fazer. Ana era estéril, ela podia fazer alguma coisa em relação àquilo? Não, mas Deus podia. Então, quando ela volta para casa, depois daquela manhã de oração, eu digo que Ana foi para a consagração, né? Que a palavra de Deus diz que ela foi bem cedo para o templo. E depois daquela consagração, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Porque ela saiu de lá sabendo que Deus iria cumprir a parte dele. Então, ela descansou no Senhor. Mas quando chegou a vez dela fazer a parte dela, que era cuidar do menino, mesmo que à distância, ela fez. E é isso que a palavra de Deus fala conosco hoje, queridos. Aquilo que nós temos que fazer é conosco. E Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que nós temos que fazer. Mas a gente também não pode fazer por Deus aquilo que é a parte dele. Quando chega a parte de Deus, o que nos cabe é descansar, é confiar e entregar. E eu quero dizer para você, entregar é isso aqui, ó. Isso aqui é entregar. Agora, se eu só faço assim, ó, aqui Deus, ó, o senhor está vendo, né? Eu só estou mostrando. Agora, quando eu faço isso aqui, Senhor, está nas tuas mãos. Eu estou entregando. E muitas vezes a gente só mostra para Deus, mas a gente não entrega. Porque a gente quer ter o controle nas mãos. E quando a gente entrega, a gente perde o controle. Você está dizendo para Deus, Senhor, é contigo. O Senhor só me ensina como eu tenho que agir. E eu queria que a Rede de Louvor cantasse novamente, Deixa. Gente, eu acho maravilhosa a letra dessa música, porque ela fala, deixa
deixa eu trabalhar do meu jeito. E às vezes a gente quer que Deus trabalhe do nosso jeito. Às vezes a gente quer que as coisas sejam no nosso tempo. É como eu quero, é do jeito que eu quero. Só que Deus tem o jeito dele. E eu quero te lembrar de uma coisa. A vontade do Senhor, ela é muito melhor do que a nossa. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é para nos dar um fim desejável. Aquilo que nós desejamos. É para isso que a vontade do Senhor opera na nossa vida. Para nos dar o fim que nós desejamos. Para entregar nas tuas mãos os seus sonhos, os seus projetos. Mas é no tempo dele. É quando o fruto está maduro, é que ele está apto para ser colhido e comido. O fruto verde ou o fruto de vez, ele não é tão bom quanto o fruto maduro. Uma manga colhida no pé, madura, ela tem outro sabor daquela manga que você colhe ela de vez e deixa ela terminar de amadurecer ali na fruteira. Ela fica insossa. Mas aquela que você colhe ela madurinha no pé, ela é docinha, ela é agradável. E é isso que Deus quer nos entregar. E eu quero te perguntar, o que você precisa entregar para o Senhor nesta noite? É angústia? É preocupação? É tristeza? É sonho? É projeto?